Posso orar mais um pouquinho? Continuando concordando? Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito tem gerado os Teus princípios, os Teus propósitos em nossas vidas. Que realmente nós possamos, pelo Teu Espírito, receber pela Tua palavra a direção do nosso chamado, princípios para cumprir esse chamado, Pai. E que venhamos entender, dependemos um do outro, precisamos cooperar um com o outro, edificar um ao outro, Pai. Então, todo impedimento daquilo que, porventura, tem em nossa alma, o inimigo tem atuado para dividir, para separar de alguma forma as nossas corações, a nossa alma, que o Teu Espírito nesse momento venha gerar uma união, Senhor. Que o Teu Espírito venha gerar um só propósito, um só desejo, um só entendimento, um só pensamento, glorificar o Teu nome e cumprir o chamado que o Senhor tem dado pela Tua graça, Pai. Nada impede esse momento de obstruir, e toda interferência externa venha ser neutralizada pelo poder e a unção do Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa revelar a Sua palavra em nossos corações, Pai. Que cada um de nós possa entender o chamado que o Senhor tem dado, em nome de Jesus Cristo, e os princípios para cumprir, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amado? Amém. Abra rapidinho em esse capítulo 3. Eu quero falar sobre o nosso chamado dado por Deus e alguns princípios para cumprir esse chamado. O Senhor nos dá o chamado, mas Ele também nos dá princípios para poder cumprir esse chamado. Nós não podemos cumprir o nosso chamado como a gente quer ou a forma que a gente acha que é certo. Há princípios do reino de Deus para que a gente venha cumprir esse chamado. O chamado é dado por Deus. A capacitação vem pelo Espírito Santo. E é Ele que nos leva a cumprir os princípios determinados pelo Senhor. Amém, amado? E nós temos que entender esses princípios. O primeiro que eu quero que você entenda, e que eu passei a entender, é que nós não temos um chamado porque um dia a gente se converteu, um dia a gente se envolveu com a igreja, e um dia, porque a gente foi sendo capacitado, habilitado, foi ungido para fazer obra. A gente não foi ungido e separado, porque a gente faz parte da igreja, faz parte do corpo, e aí a gente, por ter habilidade ou dom, foi separado para cumprir o chamado. O chamado, amados, ele foi dado por Deus antes mesmo de nós nascermos, e quando nós nascemos, nós fomos separados para cumprir esse chamado. O chamado, muito antes de você ser salvo, Deus ser salvo, já estava dentro de nós. Então nós não vamos cumprir o chamado por envolver com a igreja, por poder ter dons, e aí passar a ser capacitado e habilitado para cumprir o chamado. Você nasce com o chamado. Cada um de vocês, essas crianças que aqui estão, já tem um chamado determinado por Deus. Cada um só precisa ser salvo e alinhar com a vontade de Deus e passar a descobrir qual é o seu chamado. Então não há ninguém no corpo de Cristo que não tenha um chamado específico. Amém, amado? O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, ó: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Diga comigo assim: o apóstolo Paulo, desde o ventre da mãe dele, foi separado para um chamado específico. Qual é o chamado? Versículo 16: revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e não consultei nem carne nem sangue. Então Paulo estava querendo dizer, ele recebeu a revelação de Deus, de Cristo Jesus, que desde o ventre da mãe dele, ele já tinha sido separado por Deus para pregar para os gentios. Olha a ação de Deus, que
ia ser estudado nas leis, que ia entrar profundo em tudo aquilo que é da lei, ia se tornar realmente um fariseu dos fariseus, ia ter conhecimento profundo, mas já no ventre Deus estava separando ele para pregar para os gentios. Paulo nunca sonhou na sua vida que iria pregar para os gentios, até porque ele não achava que os gentios iam receber a salvação, ou muito menos o Messias. Ele não esperava isso. Então, o que eu quero dizer, amado, é que o chamado que você tem, que eu tenho, nós não temos nem consciência da dimensão ou do propósito que Deus tem para nós. Mas há um chamado dentro de você. Infelizmente, nós nos desviamos desse chamado, como Paulo, em grande parte. Eu vou falar sobre Moisés, que também já foi separado por Deus para ser um libertador, o libertador do próprio Deus, do próprio povo de Deus. Libertar o povo do Egito. Desde o nascimento, Moisés já foi separado por Deus. Mas Moisés também não cumpriu o seu chamado a ter um encontro com o Senhor, e a partir dali entendeu o seu chamado. Moisés andou segundo os padrões do Egito e aprendeu tudo aquilo que era do Egito em grande parte. Amém, amado? Nós também, quando você nasceu, amado, independente da família que você nasceu, independente da situação em que você viveu, independente de como você viveu, o chamado está dentro de você. Há um chamado dentro de você. Quantos estão entendendo, amados? Por favor, entenda. Você não vai ser habilitado um tempo para poder ter um chamado. O chamado já está dentro de você. E Deus é o mais interessado em que você venha cumprir esse chamado. Porque Ele te nomeou, Ele te separou. E Ele hoje está te atraindo para que você entenda que esse chamado que está dentro de você foi dado por Ele. E Ele quer que você o cumpra até o fim da sua vida. Para que quando você chegar diante dele naquele dia, possa ser visto como um servo útil que fez aquilo que tinha que fazer. Ou inútil no sentido de que foi feito aquilo que tinha que fazer. Como uma obrigação dada por Deus, algo que Ele já determinou para a sua vida. Não estou entendendo, amado? Estou entendendo mesmo? Eu quero ativar isso no seu coração, amado, porque centenas de vidas não têm cumprido o seu chamado. Centenas de vidas não têm se posicionado para cumprir o chamado dado pelo Senhor. Por causa, muitas vezes, da forma religiosa, de achar que é só vir um culto e fazer algo ali, um dia, prestar um serviço no momento. Isso não é chamado, é muito mais, amado. O chamado arde dentro de nós começamos a entender. O chamado começa a nos habitar com a sabedoria, segundo eu busco. O chamado começa a nos levar a desejar cumprir aquilo que está dentro de mim. Amém, amado? Seus filhos, essas crianças, elas têm que ser conduzidas nos caminhos do Senhor, porque é um chamado determinado. O diabo sabe. O diabo conhece o chamado no sentido de saber que Deus tem para essa geração grandes chamados, grandes propósitos. São apóstolos, são profetas, são evangelistas, são pastores, são mestres, são homens que vão ser realmente ricos nessa época para ter uma mente de reino, para investir no reino, para multiplicar o reino. E se essas crianças não forem levadas nessa verdade, não forem discipuladas, amados, vai ser como nós. Pode ser levado o nosso chamado de alguma forma. Quantos querem cumprir o chamado dado pelo Senhor? Você não é mais um membro só da igreja. Há um chamado dentro de você. E nesse chamado não há maior, não há melhor, não há pior. Cada um tem que cumprir. E quando cada um cumpre o seu chamado, há uma união, uma concordância. E aí o reino de Deus avança. E aí vidas são salvas, tiradas das trevas. E aí Deus pode realmente estabelecer a sua vontade nas famílias. E aí Deus pode começar a cumprir o que em Cristo Jesus realmente realizou a redenção do homem, amados.
O diabo quer paralisar isso na nossa vida. Amém? Para eu ganhar tempo, porque senão não vai dar tempo. Em Êxodo, capítulo 3, fala sobre o encontro de Moisés com o seu chamado. O encontro de Moisés com Deus, com a taça ardente. Quantos já viram essa passagem? A taça ardente, já assistiu o filme? Ali foi o momento em que Moisés, ele deu de encontro com Deus para receber o seu chamado. Para realmente começar a fazer o que Deus preparou ele 80 anos para fazer. Aqui Moisés estava com 80 anos, amado. Com 80 anos. Não importa a idade que você tiver. Se você se posicionar para cumprir o chamado de Deus, Ele pode fazer na sua vida em 1, 2, 3, 10 anos, muito mais do que o que você possa tentar fazer com a sua própria força. Moisés tentou, sabia que tinha um chamado dentro dele. Ele tentou libertar o povo, mas com a sua força. Quando ele viu os seus irmãos brigando, e quando ele viu também o egípcio maltratando um dos seus irmãos, ele matou o egípcio. Ele queria estabelecer o seu chamado, mas ele não estava pronto. Ele tinha que ter um encontro com o Senhor. Amado, preste atenção, por favor. Sabe esse sentimento que você tem dentro de você, de justiça? Sabe quando você não se conforma com o que a gente está vivendo na nação? Sabe quando você olha essas coisas e há dentro de você algo que te deixa inconformado? Sabe umas ideias que vem e você pensa assim, se eu tivesse essa posição eu ia fazer isso. Se eu tivesse essa oportunidade eu ia fazer aquilo. E que é o chamado dentro de você, amado. Existe uma justiça própria do homem carnal, mas os filhos de Deus que começam a gerar dentro do seu interior desejo e propósito, isso é um sinal do chamado de Deus dentro da sua vida. Vocês estão entendendo ou não? Eu e você não entender isso. A nossa natureza da carne, as preocupações desse presente sério, o diabo vai abafar isso, amados. Mas eu quero crer que no nome de Jesus Cristo, o Senhor vai levantar os 2, 3, 10, 15 e vão começar a desejar e cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero crer, amado, que Deus vai levantar desse local filhas que vai falar, Senhor, eu não quero morrer sem antes cumprir o chamado que o Senhor tem determinado para a minha vida. Eu não quero, Senhor, ir e me encontrar contigo naquele dia e ser frustrado porque eu teria feito muitas coisas, tivesse se posicionado, mas não me posicionei. Eu não quero morrer frustrado. Uma das minhas orações há muitos anos é essa: Senhor, não me deixa morrer frustrado sem cumprir o chamado do Senhor tem determinado para a minha vida e família, Senhor. E Deus te honra pela sua graça, prepara momentos para que você venha poder cumprir o chamado. Deus vai abrir caminho para a sua vida, se assim você realmente desejar, para que você venha cumprir o chamado dele para a sua vida, amado. Deus vai começar a abrir portas, Deus vai começar a te levantar, Deus vai começar a mover, Deus vai começar a te dar sabedoria e entendimento, Deus vai começar a fazer algo na sua vida se você se determinar a cumprir o chamado dado por Deus para a sua vida, sem eternidade, não vence. Porque você acha que o diabo está tentando matar os jovens hoje, o mais rápido possível, porque é a geração daqueles que vão se levantar para trazer Cristo, para poder manifestar a glória em Jesus Cristo poderzinho. Preparar a igreja. Amém, amado? A geração que realmente vai trazer um avivamento. A geração que realmente vai ter fome e sede de justiça. A geração que realmente não vai se transformar no sistema deste mundo. Uma geração que realmente vai se mover no poder e no som do Espírito Santo, amado. O diabo sabe que esses jovens vão ser esses que vão se levantar. O diabo sabe que nesses últimos dias Deus vai levar crianças para questões de visões velhos. Ele vai derramar do seu Espírito Santo para poder mover. O diabo sabe que está tentando ceifar a nossa família, mas nós vamos nos levantar como pai e mãe. Nós vamos levantar como igreja e nós vamos falar, Senhor, nós queremos cumprir o nosso chamado que o Senhor tem determinado para nós.
Amém? Moisés, 80 anos, ele deu um encontro para cumprir o seu chamado. E o chamado de Moisés é uma figura de alguns princípios que nós temos que ter para poder cumprir o nosso chamado. Moisés, quando ele vê a sarça ardente, ele fica impressionado, porque não era uma visão natural, era uma visão espiritual. Amém? Não? A sarça não se havia, o espinheiro não se havia. Então Moisés, ele por dentro, os olhos espirituais abertos. Era Deus chamando a atenção de Moisés para que ele viesse ter um encontro com ele e cumprir o chamado. Eu pergunto se a sarça está ardendo dentro de você, amado. Eu pergunto se a sarça está ardendo dentro de você, como eu estava falando naquele momento. Há algo dentro de você que queima, e você sabe que você tem algo para fazer. Há algo que Deus está atraindo dentro de você. Há algo que Deus está querendo dentro de você. Há um desejo de realizar algo. Deus está te atraindo. Deus está te chamando. Deus está tentando te trazer para que você venha ter um encontro com Ele, venha ser habilitado para cumprir o chamado. O diabo quer roubar essa chama do Espírito Santo dentro de nós, amado. O diabo não quer que nós venhamos virar o rosto do nosso chamado. Moisés via, e Moisés gera o desejo no coração de ir pela. Presta atenção, amado, em nome de Jesus. Enquanto eu não me virar e não me interessar para cumprir o meu chamado, Deus não pode me dar a direção plena do chamado que Ele tem para mim. Se você ler, você vai ver que Deus só falou com Moisés. Quando Moisés se virou para a sarça e quis ver o que estava ali. Se você pegar, você vai ler, porque Deus viu que Moisés se virou. Deus travou e falou com Moisés. Enquanto eu não me virar, espiritualmente falando, para falar, Senhor, eu quero realmente cumprir o chamado que o Senhor fez para a minha vida. Eu não quero ser um obreiro comigo. Eu não quero ser mais um obreiro, Senhor, que só vai no culto e faz alguma coisa ali em tudo. Eu quero realmente, Senhor, cumprir o chamado que o Senhor tem dentro de mim. Hoje o Senhor tem realmente dentro de mim, tanto dentro da igreja como fora dela. Ele é o meu interesse, amados. Se eu não me virar espiritualmente, se eu não tiver fome e sede desse chamado, se eu realmente não me interessar no que Deus tem para a minha vida, o diabo vai nos desviar constantemente, a nossa carne vai sempre buscar deleites desse mundo, vai sempre se preocupar com as coisas desse mundo, e sempre nós vamos olhar para o outro lado do nosso chamado. Amém? Quantos querem se virar hoje do Senhor? Então, essa fome sede. Dessa realmente fui desse desejo. Moisés se virou, ele desejou. E aí Deus vai tratar da sua vida. E aí Deus vai começar a revelar coisas dentro do seu coração. E aí Deus vai trazer profecias realmente vindas do céu para aquilo que Ele tem no seu futuro. E você vai pensar, eu vou fazer isso? Eu vou realizar isso? Sim, é você, amado. Não porque é você, mas porque Deus determinou desde o ventre que você venha fazer isso. Não pela sua capacidade humana, não porque você se aplicou humanamente, mas porque Deus, tanto mesmo que você seja bem nascido, Deus já determinou para você fazer isso, amado. Então é Ele que vai te habilitar. É Ele que vai te dar essa graça, segundo você se voltar, para poder realmente cumprir o chamado, desejo dentro de você. O diabo nos ama, porque não tem noção, para que a gente não olhe, não se vire para o Senhor, não tenha esse desejo de nosso coração. Mas Moisés se virou. E quando Moisés se vira, Deus trata para Moisés: Moisés, tira o sapato dos teus pés. Porque a terra que você vai pisar é terra consagrada, é terra santa. O teu chamado, amado, presta atenção em nome de Jesus. Ele vai te levar a outro nível, onde você sai do nível natural, onde você andava segundo o que você queria, segundo os teus propósitos, segundo os teus planos, segundo os teus projetos. E aí você entra na dimensão do reino de Deus, a terra santa, que é
falou que aquele que quiser ser seu discípulo, e ser discípulo do Senhor significa cumprir a sua vontade, a vontade do Mestre. Significa realmente segui-lo, segundo o que ele determinou desde a eternidade para nós fazermos. Ser discípulo significa realmente deixar a velha vida que eu vivia, segundo o que eu achava que era bom e certo para mim, para viver agora segundo o que ele quer, o que ele deseja, o que ele determinou para mim. Renúncia, sacrifício do eu, é a cruz, o espinheiro, a taça que não se abria, que não se abria no fogo, é a cruz, amado. Escute em nome de Jesus. A cruz é onde a nossa vontade morre, onde os nossos propósitos morrem, onde o eu morre, e nós entramos em outra dimensão para viver agora um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, mas também um novo propósito, um novo projeto, um novo desejo, segundo o Espírito Santo gerar. Diga sacrifício. Olha o que Jesus fala. Eu vou ler rapidinho. Ele mesmo fala sobre isso. João capítulo 6, versículo 37 e 38. Todo que o Pai me dá virá a mim. Quantos vão para o Pai? Quantos estão sendo atraídos pelo Pai? Para Jesus Cristo. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não vai te lançar fora, amém? Ele vai acreditar na tua e na minha fraqueza. Vai fazer da nossa fraqueza a força e a glória dele se manifestar. Vai fazer realmente a nossa incapacidade, o som do Espírito poder fluir e mostrar que é ele que faz em mim a obra completa. Por mim, é ele. Versículo 38, Jesus Cristo mesmo define, presta atenção. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. O próprio Deus encarnado diz que ele não veio para fazer a vontade dele. Quem somos nós, amados, para dizer eu quero fazer a minha vontade? Só quem não vai à cruz, só quem não se torna discípulo, só quem não quer continuar vivendo segundo os seus projetos e propósitos. Se você quiser viver realmente o chamado que Deus tem para a sua vida, eu e você temos que crucificar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, os nossos projetos, para que Deus, pelo Espírito, nos leve a cumprir os projetos dele. E ele continua. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, amados? E ele ainda fala que aquele que quiser ser discípulo dele, ele carregar a sua cruz. Sabe o que é carregar a cruz? Não é problema, não é dificuldade, isso não é cruz. Problema de dificuldade não é cruz. Cruz é morte para o velho homem. Cruz é morte para a velha natureza. Cruz é morte para tudo aquilo que nós tínhamos de projetos pessoais. Você vê um só apóstolo, discípulo do Senhor, vivendo a mesma vida depois de ter encontro com Jesus? Sim ou não? Nenhum viveu mais como ele determinou viver, ou quis, ou projetou. Nem Moisés, ninguém. Por quê? Porque todos nós fizemos planos fora da vontade plena do Senhor. E a crise que ele quer que nós tenhamos realmente tomar a decisão de entrar na terra santa. E aí, a partir daí, começar a receber o fogo do Espírito Santo, que é o que vai queimar toda a discórdia e vai se tornar ouro aprovado do Senhor. Aí entra o queimar a nossa vontade, aí entra o queimar tantas coisas que nos impedem de cumprir o chamado. Diga princípio. Que o homem não se deixa ser queimado ou lapidado pelo Espírito Santo, amado. Ele não se habilita para cumprir o seu chamado. O batismo, o fogo do Espírito Santo vai nos levar a dimensões para o propósito de Deus que nós nunca pensamos. Mas é doloroso. É doloroso, amado, você achar que a sua vida, a sua família era tudo que você tinha e tudo que você tinha que lutar. E de repente você se vê lutando por tantas coisas que você nem sonhou, por tantas vidas, por tantas famílias, por projetos que você nunca pensou que iria fazer. Isso requer renúncia. Os discípulos passaram a viver
uma outra vida depois de se entregaram para seguir o propósito de Deus, de Cristo Jesus. Quantos querem realmente ser um obreiro aprovado? Amém, amados? O fogo do Espírito Santo desde o início. E aí Moisés, Deus fala com Moisés e diz: Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo, e eu decidi para libertá-lo, e eu quero libertá-lo das aflições, do jugo do nosso inimigo. E quando Deus fala isso para Moisés, Deus fala algo para Moisés que ele não esperava: e você é o que vai lá para libertar o meu povo. Tudo que Deus tem que fazer hoje, por meio de Jesus, o Espírito Santo amado, ele precisa da minha, da sua vida fluindo nessa vontade que ele tem. Amém? Todos estão aqui, amados? A igreja religiosa tem sido paralisada esperando Deus fazer todas as coisas, amados. Passiva, achando que Deus, o seu Todo-Poderoso, realmente é, o seu Onipotente, Onipresente, realmente é, ele vai fazer tudo por ele mesmo. Não. Em nenhum momento você vê isso, amados. Qual momento você vai ver Deus sempre movendo para aqueles que têm uma aliança com ele? Sempre você vai ter Deus movendo para aqueles que são seus filhos. Sempre você vai ter Deus levantando alguém. Por quê? Porque ele tem uma terra dos homens, amados. Somos nós que temos que mover aqui por meio do Espírito Santo e no poder do nome de Jesus. Ele não vai fazer nada se eu não interceder. Ele não vai fazer nada se eu não ministrar. Ele não vai fazer nada se eu não orar. Ele não vai fazer nada se eu não guerrear. Ele não faz nada mais se não for em conjunto com a igreja de Cristo. Aleluia. Porque se acha que as famílias estão passivas, achando que tem que passar por tudo que tem que passar. Será que Deus está olhando lá de cima e falando assim: espere, sopra mais um pouquinho, não chegou minha vontade ainda? Não. Se os obreiros ficarem sentados esperando Deus mover alguma coisa, mano. Se os intercessores ficarem esperando Deus fazer algo, e não houver uma ação, não houver intercessão, não houver fé espiritual, não houver construção, não houver evangelismo, não houver oração nossa, nada acontece. Ou pelo menos muito pouco acontece aquilo que Deus tem para fazer. Quantos estão entendendo? É pela minha e pela tua vida. Não por um e por dois só, por toda a igreja. Diga toda a igreja. Toda a igreja. Obreiros vão gerar obreiros, apóstolos geram apóstolos, profetas geram profetas, evangelistas geram evangelistas, pastores geram pastores, mestres geram mestres. Mestres que a gente gera mestres. Ovelha. Porque o que eu tenho eu dou. Quando estou entendendo. Amém. Então é por você. Eu quero dizer que é por você, pelo Espírito Santo que habita em você. Deus não teria alcançado o mundo da época se Paulo não tivesse se convertido. Eu teria que levantar outro, desde o plano final ele vai cumprir. Levantaria outro no lugar de Paulo. Mas pela vida de Paulo não teria acontecido algo. Amém? É a tua vida, a tua família, a igreja está esperando a nossa posição em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então Deus fala que quer libertar o povo. Fala para Moisés que quer libertar o povo. E Moisés diz: Senhor, mas o que eu vou falar quando chegar lá? Não vou me receber, não vão acreditar em mim. Na autoridade que o Senhor está me dando, vamos dizer assim. E Deus dá alguns sinais para Moisés, que eu vejo como princípios hoje em Cristo Jesus, que nós temos que cumprir para poder cumprir com excelência o nosso chamado. Deus chega para Moisés e fala: pega a tua mão, Moisés, põe a mão no peito. Moisés coloca a mão no peito. Moisés tira a mão do peito. Deus manda ele tirar a mão do peito, a mão sai leprosa. E Deus manda ele de novo colocar a mão no peito. Moisés coloca a mão no peito e manda tirar a mão, sai limpa novamente. Amém? Isso é um sinal. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de para que as pessoas venham realmente reconhecer a nossa autoridade, para que realmente o povo de Deus e o mundo venha reconhecer a nossa autoridade, as motivações do nosso coração, daquilo que nós fazemos,
que são as obras feitas pela nossa mão, tem que ser uma motivação pura. Se a motivação do meu coração for impura, as minhas obras vão ser leprosas, mortas, não vão ter valor diante de Deus. E com o tempo as pessoas também não vão dar valor e nós não vamos reconhecer a nossa autoridade. Para termos uma obreira aprovada, nós temos que buscar a purificação do nosso coração. A motivação do nosso coração naquilo que nós fazemos para a obra de Deus, seja colocou o nosso chamado, tem que ser pura. Não pode haver ambição pessoal. Não pode ser por ganância, não pode ser gerado por causa do orgulho, não pode ser muito menos gerado por divisão, discórdias, contendas, não pode ter motivação errada. A motivação do nosso coração tem que ser pura, e para ser pura tem que ser um coração segundo o Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai. E o coração deles são puros, porque eles tudo que fazem por amor às vidas que estão perdidas, amor àqueles que ele gerou. O seu chamado e o meu chamado para ser uma motivação correta. Você não pode fazer por nenhum outro sentimento no seu amor. Se você faz para ter algo, para receber algo, seja do homem, seja financeiro, a motivação é própria. Estão entendendo, não? E com o tempo, o nosso caráter esportivo vai manifestar um pouco e a nossa autoridade vai perder o valor. Pense que Moisés pediu um sinal, Deus é o sinal, e era um sinal do povo. Era do povo de Israel, como para Faraó. A nossa vida, ele deu um sinal, pelo Espírito Santo, a igreja e do povo. Estão entendendo? Porque com o tempo todos vão saber qual é a motivação do nosso coração. E aí a nossa obra pode ser aprovada ou reprovada. Amém? Como que eu purifico o meu coração? Amando a Deus acima de todas as coisas. Buscando um relacionamento constante com Ele, pedindo realmente que o nosso coração venha a ser lavado de toda e qualquer outra motivação, não seu amor. É por isso que o maior mandamento é buscar e amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você amar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a santidade da sua palavra, amado, você vai ter o seu coração cada vez mais lavado de toda e qualquer impureza ou motivação errada. E a consequência é você começar a conhecer o chamado, que ele fica outra vida, por uma só motivação, o amor. Não há ambição naquilo que eu faço. Não há desejo próprio, não há reconhecimento pessoal. Mas é porque eu amo alguém. É porque eu quero que ela venha conhecer Cristo. É porque eu sou segura que a mim pode, pelo Espírito Santo, trazer cura para aquele que está sofrendo com enfermidade. Eu não vou usar o dom de pode ter vida, a ser conhecido, famoso, a ter dinheiro. As motivações com o tempo, amado, vão se manifestar. Amém, não? Amém. Quantos querem ter o coração lavado? Então, meu Senhor, e peça para Ele me revelar tudo aquilo que é impuro. Eu peço constantemente, amado. Constantemente eu peço com sinceridade. Senhor, há algum motivo impuro no meu coração naquilo que eu estou fazendo? Há algum motivo impuro? E aí, Senhor, pelo Espírito Santo, me convence muitas vezes. Já me convenceu tantas vezes. Quando eu me pego lembrando muito daquilo que eu preguei, depois que preguei, eu vejo que há um sentimento de orgulho, de envaidecimento, de tentar lembrar aquilo que eu fiz. Quando eu pego alguém me elogiando, e eu saindo muito alegre, e começo a pensar muito em mim mesmo, eu já sei que o meu coração está sendo contaminado. E eu não me deixo cair no enlaço disso, me arrependo. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ser só com uma motivação, amado. Eu falo isso com sinceridade, o amor. E é por isso que Deus vai deixar você passar por situações onde o que você vai fazer vai ser realmente por amor. Ele não vai trazer retribuição, ninguém vai te conhecer, ninguém vai te notar, não importa, mas Ele está esperando você ali naquele momento onde ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo, ninguém está notando, não vai ter retribuição. Naquele momento Ele está esperando você fazer algo porque você está amando naquele momento.
não temos que buscar fama, nós temos que buscar ser único pelo Espírito Santo. Amém? Segundo sinal, Deus chega para Moisés e fala: o que é isso na sua mão, Moisés? E era a vara. E Deus fala: joga a vara. Moisés joga a vara e se torna uma serpente, uma cobra. E a cobra começa a correr atrás de Moisés. E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, pega a cobra pela cauda. Moisés faz a obediência à palavra, pega a cobra pela cauda. E a cobra se torna novamente em vara. Lembre-se que são sinais do povo de Israel e do Egito. Amém? Isso é segura para nós hoje. Jesus Cristo nos deu todo o poder e a autoridade contra Satanás e seus demônios. Ele nos deu o poder para ficar perfeito de esforço de todo o poder do diabo. E absolutamente nada nos fará tão novo. Amém? Um dos sinais do mundo que está perdido. Um dos sinais do mundo que está enfermo. Um dos sinais do mundo que está endemoniado, amado. É a autoridade do Filho de Deus exercendo com poder esse chamado. Jesus, ele mesmo se apresentou ou levou a ser conhecido pelos sinais. João Batista, no momento em que estava debaixo de uma aflição presa na cadeia, debaixo de uma opressão muito grande, entra numa dúvida e manda dos mensageiros para Jesus, para saber se Jesus realmente é o Messias. Ele batizou Jesus, ele viu os céus abertos, mas debaixo da opressão de tem tanta dúvida, né, mano? E ele entra em dúvida, ele manda mensageiros para poder falar com Jesus, se ele realmente é o Messias, você tem que esperar outro. E Jesus, na mesma hora, expulsa demônio, cura enfermo, limpa leproso, faz muitos sinais. Os sinais certificam, amado, o nosso chamado para o mundo e para a igreja. Então nós temos que exercer a autoridade que Deus nos deu, amém? Amém. Curar os enfermos, expulsar o demônio, limpar os leprosos. Está em nós, pelo Espírito Santo dado. Mas também há uma outra figura que eu acho mais importante do que o poder dos dons do Espírito Santo, que é o próprio cajado. Amados, escute em nome de Jesus. O cajado representa a nossa vida sendo formada em Cristo Jesus. A palavra diz que nós temos que chegar a ser desenvolvidos como um varão perfeito, que é Cristo Jesus, pelo Espírito Santo habitando em nós. O maior sinal do mundo e para a igreja, amados, não são só os dons. A maior prova, o maior sinal é quando o nosso caráter, é quando a nossa vida começa a manifestar a justiça do Senhor. É quando realmente nós começamos a andar em santidade, temor e amor ao Senhor. É quando realmente, meu amado, nós começamos a ser uma testemunha de Cristo Jesus, onde não se acha em nós, pela graça do Senhor, nos vem como uma ovelha profana, que não tem de que se envergonhar, que não mente, que não rouba. Vamos entender. Amém. E o fruto do Espírito começa a se manifestar nele, e realmente a paz começa a governar. A alegria, o gozo, a mansidão, a temperança. Esse é o maior sinal, amado, da igreja e do povo de Deus. Quantos estão entendendo? Se o nosso caráter não for transformado, eu posso ter o dom que for, posso manifestar o poder que for, expulsar demônios, mas o meu chamado, ele perde seu valor quando vem em nós o mau caráter, quando vem em nós a mentira, quando vem em nós a ambição e desejos históricos, quando vem em nós a lascívia ativa, quando vem em nós a vaidade ativa, não sendo vencida, porque todos nós temos falhas vencendo, amém? Amém. Mas ativa, não respondo. Aí, meu amado, o teu chamado, ele perde todo o valor. Não importa o título que você tenha. Não, pelo contrário, quanto maior for o título, maior vai ser a vergonha do nome do Senhor. Quanto maior for a igreja, mais o nome do Senhor vai ser escandalizado. E menos as pessoas vão dar valor a não ser aqueles que estão debaixo daquele jugo, que não conseguem sair. Não estou entendendo. Eu falo isso com temor, amados, porque não somos perfeitos. Mas eu estou falando que são princípios do Senhor,
E se eu entender, eu vou começar a buscá-lo e vou começar realmente a deixar de viver. Amém? Amém? São sinais da autoridade que tenho, sinais do meu chamado, que aprovam a minha vida diante da igreja, diante do povo. Porque o nome do Senhor está sendo tão escandalizado, que não importa quanta cura aconteça, não importa, isso são sinais, como eu falei, mas se o maior sinal nos manifesta é o nosso caráter formado em Cristo, somos frutos do Espírito nos governando, nós perdemos a autoridade muito rápido. Amém? Depois disso, Deus continua falando com Moisés, eu vou entrar em detalhes, e Moisés sai da presença de Deus, e vai direto para o seu sogro Jetro. E aí ele fala com Jetro que ia descer para o Egito, para a sua família, e ele Jetro abençoa a vida de Moisés. Jetro era como a cobertura espiritual de Moisés, amado. Jetro é como o pai dele. Jetro era o pai da sua esposa. Mas ele era sacerdote, ele era a cobertura de Moisés. Nós nunca vamos também exercer o nosso chamado dele, se não estivermos em obediência, em amor, debaixo da cobertura de Deus nos constituiu, amado. Começando com o nosso pai e com a nossa própria mãe. Todos estão aqui? Nós vivemos em uma cultura rebelde, amados, dentro da própria igreja. Nós vivemos em uma cultura gerada, sei lá de onde, que o profeta pode sair e fazer o que ele quiser, e não tem cobertura nenhuma. Ele pega o Velho Testamento como uma figura e diz: eu sou profeta, ninguém manda em mim. Evangelistas cristais, amado, escute, a igreja é um corpo, onde Jesus Cristo é o cabeça. E se Jesus Cristo não estiver governando todo o resto do corpo, e sua hierarquia, segundo a graça que ele coloca, nós estamos desmembrados. Chora da cobertura. Muito mais aberto à ação do inimigo, muito mais receptível ao engano, e principalmente debaixo de um orgulho terrível, onde vai chegar uma hora que nós vamos parar numa cova como Elias parou, porque a conquista estava sozinho. E passa a opressão, a depressão, todos que trabalham do lado, amados, todos normalmente acabam assim. Como crente, não estou desmerecendo o profeta, pelo contrário, mas eu digo que todos nós achamos que estamos sozinhos. E só nós podemos, amado. Não respeitamos ninguém. O assim começa com os próprios filhos. Os filhos acham que podem fazer tudo. Já tem sabedoria para fazer tudo. Já vai. E está debaixo da cobertura e da obediência do pai. Que é onde ele se rebelde. Porque o rebelde habita em terra rica. Vai parar no deserto, onde a chacai, demônios prontos, serpentes prontos para poder atacar. E não importa quanto seja poderoso o seu dom, a sabedoria, tudo que nós formos fazer, amados, tem que estar em união com o corpo. Não porque há um maior e há um menor. Pelo contrário, os maiores são aqueles que começam a servir todos os outros menores. E assim pode ser. O maior passa a servir. O maior passa realmente a cobrir. Jesus, ao mesmo tempo que ele é cabeça, ele serve. Cabeça porque ele traz toda a mensagem. E serve porque ele suporta todo o crime. Então, quanto mais você crescer em autoridade, quanto mais você crescer em missão, mais você tem que estar subindo ao cabeça. E mais você tem que estar debaixo dessa estrutura e da unção do Espírito Santo. E quanto mais você crescer, mais você vai ter que suportar a pressão. Mas Deus te dá graça para isso também, amado? Todos estão entendendo? Não trabalhe isolado, amados. Segundo a igreja, todas elas são responsáveis, mesmo sendo a igreja local. Deus tem como cada uma delas responsável. O anjo da igreja local é responsável por aquela parte do corpo, e todo o corpo se torna responsável em união. Veja em Apocalipse, quando Jesus fala por meio de João, era uma só igreja, sempre foi uma só igreja, mas ele traz ali a igreja lembrada, a igreja, a 7 igrejas. E ele fala com cada um de cada igreja, especificamente segundo o que estava vivendo ali no local. Referencia a igreja local.
Dá graça no perdão da igreja local. Então, se uma pessoa está desmembrada da igreja, ele está fora do conselho do Senhor, da graça do perdão, do que Deus está fazendo com aquela igreja. Entenderam ou não? Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu falei para minha esposa, eu preciso fazer parte de um corpo. Saímos da nossa igreja, começamos a ir para outras igrejas, aí ministrar em muitos lugares. Mas eu entendi que eu preciso fazer parte do corpo. Eu preciso estar debaixo, junto com uma cobertura. Eu preciso me submeter a outros meios. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso dar o que tenho recebido uma parte do corpo. Amém, não? Não importa, missão, é algo difícil, amados. Você tem que buscar o local onde Deus te planta para você criar raízes ali. Ali Deus trata especificamente com cada um, como igreja e pessoalmente. Se você estiver desmembrado, amado, a morte espiritual é muito séria. Amém? Eu estou 3 minutos. Por último, chegou o momento em que Moisés, depois que falou com Jetro, recebeu os sinais, já estava descendo com a sua esposa e com seus filhos para o Egito. Deus decide matar Moisés. Quem deu isso já? Deus decide matar Moisés. Deixa eu até ir lá para vocês não ficarem com dúvida. Eu não sei onde eu estou. Isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deus decide matar Moisés, amado. Não vou achar aqui. Achei. Capítulo 4, versículo 24. Diz assim: durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam, passando a noite, Deus se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Diga, matá-lo. Mas quando ele disse, eu não entendi, eu falei, Senhor, ele estava com um chamado, já tinha recebido a bênção, estava tudo certo, por que o Senhor quis matá-lo? E aí vem a resposta. Aí Zípora, a sua mulher, pegou a pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele colocou o pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés de viver. Amado, eu não vou falar isso para gerar medo em você, mas a seriedade do nosso chamado. E conforme nós crescemos no reino de Deus em posição e autoridade, preste atenção, Deus ia matar Moisés. Ele ia morrer fora de tempo. Ele ia morrer sem cumprir o seu chamado. Vamos ver comigo. Então a pessoa pode morrer fora de tempo. Mas por que Deus quis matar Moisés, amado? Porque Moisés estava quebrando a aliança com Deus. A circuncisão era a aliança que ele tinha com Deus. O povo de Israel tinha com Deus. E se Moisés descesse sem a aliança, ele não teria a cobertura de Deus. E com certeza, Faraó ia matá-lo. E os príncipes e principados que estavam lá iriam destruir o povo. Então Deus teria de parar antes dele morrer. Quanto mais ele você crescer em autoridade, unção, poder e santidade, mais arriscado é quando nós quebramos a aliança com o Senhor, pelo sangue de Cristo Jesus. Preserve a sua aliança com Deus pelo sangue de Cristo até o fim da sua vida. Não negocie. Moisés estava deixando a sua mulher, estava sendo condizente com a quebra da aliança. Por mais que Deus dê graça, unção, poder e autoridade, independente de quem for, nunca quebre a sua aliança com Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Nunca faça alianças profanas com ninguém. Nunca se reconcilie com aquilo que quebra a aliança com Deus ou reconcilie. Nunca mais. Até o fim da sua vida decida manter-se aliança. Por quê? Porque se você não tem aliança com Deus pelo sangue de Cristo Jesus, Ele vai te garantir a vitória até o fim da sua vida. Pode vir Satanás, príncipes, principados e potestades, espíritos territoriais. Se você estiver aliançado com Deus pelo sangue de Cristo Jesus, eles não podem tocar na sua vida. Meu amado, todos entenda isso.
você tem feito aliança profana para ganhar, para receber, para ser conhecido. E por mais que pareça que as coisas estão bem, a aliança está quebrada. Em muitos casos, Deus ele permite até o limite a igreja se tornar até mesmo ambiciosa, rica, poderosa fisicamente, mas espiritualmente morta, cega, nua, miserável, por causa da quebra da aliança. Como você entender? Não negocie a aliança pelo sangue de Cristo. Não negocie. Não importa quem te fez. Eu falo isso dos meus filhos e minha esposa testemunha. Que um dia eu apostatado alguma coisa, eu desviar, que veio como um desviado, que veio como um que se desviou do caminho, mas não se desviou por mim. Permaneçam firmes na aliança com Deus. Ore por mim para eu ser reconciliado pela graça. Não se desvie. Então não me importa mais quem seja que me levar a quebrar a aliança, ou querer que eu quebre a aliança, que eu me desvio com terra. Quantos estão entendendo? Amém? Quantos vão manter com a sua aliança até o fim? E querem cumprir o chamado de Deus determinado para a sua vida? Então dê uma aplauso ao Senhor em nome de Jesus Cristo.